Vamos ler alguns versículos dentro da palavra de Deus. Primeiramente, Eclesiastes capítulo 12, os versículos 1 ao 7. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Nós lemos assim na palavra de Deus: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem, e for baixo o ruído da moedura, no dia em que os homens se levantarem à voz das aves, e todos os seus cânticos diminuírem, quando temerem o que é alto e houver espanto no caminho, quando florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso e falhar o desejo. Então o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembra-te dele, antes que se rompa a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Um outro versículo no livro de Amós, capítulo 4, versículo 12. Amós, capítulo 4, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Romanos capítulo 14, versículo 10. Aqui nós queremos a segunda parte deste versículo. Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. E uma última leitura em Apocalipse capítulo 12, capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 12. Então vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Nós estamos certos que o Senhor vai abençoar a sua palavra nesta noite. A nossa oração é que o Espírito Santo de Deus possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos compreender aquilo que nós pretendemos comunicar nesta noite da palavra de Deus. Amém. O ser humano é uma criatura que se prepara para muitas coisas. Por exemplo, quando na fase escolar ele se prepara para as épocas de exames, de provas. Depois, quando ele encerra o ensino médio e vai
tentar uma faculdade, ele se prepara novamente para obter uma boa colocação, para conseguir a vaga numa universidade, para um curso que ele anteriormente já escolheu, está se preparando para conseguir se formar naquela área que ele pretende. Depois, o homem se prepara para ocupar o seu lugar no mercado, depois de ter se formado. Outros que não buscam uma faculdade, não fazem um curso superior, se preparam, talvez com cursos técnicos, qualificações, para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. E mesmo quando uma pessoa já está trabalhando numa empresa, ele se prepara para conseguir um aumento, para conseguir uma promoção. Quando o jovem, rapaz, a moça são solteiros, eles se preparam para aquela época em que vão formar uma família. E enquanto dois jovens estão namorando, eles juntos vão se preparando para a vida que vão formar depois, o lar que eles vão formar a dois e depois com os filhos. E assim, o ser humano é uma criatura que está sempre se preparando. Agora, é inconcebível o fato de que o homem, um ser tão inteligente, capaz de criar coisas inimagináveis, de fazer coisas fabulosas. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, quando os homens se juntaram ali em Babel e começaram a construir aquela torre. Nos seus corações, eles diziam e conversavam entre si: façamos uma torre, um prédio, cujo topo chegue até os céus, para que não sejamos espalhados por sobre a terra e o nosso nome se torne célebre. E nós lemos nas Escrituras que então o Senhor Deus veio a este mundo para visitar aquela obra. E a declaração que nós temos é que quando ele comparou, quando ele viu a obra tão grandiosa que o homem estava fazendo, mesmo com os recursos pagos que havia naquela época, ele disse: agora não haverá limites para aquilo que o homem pode fazer. Então o Senhor Deus resolveu confundir a língua dos homens e fez com que aquela grande obra cessasse. O homem é um ser capaz de grandes coisas, tão grandes que muitas vezes nem ele próprio é capaz de compreender, de sondar, de medir o tamanho, a grandiosidade daquilo que pode fazer. E voltando ao que nós temos falado, que assim como o homem é um ser inteligente, ele também é um ser que se prepara. Nós voltamos a dizer que é inconcebível que nós, seres humanos, ou que o ser humano, que o homem, embora se prepare para todas as coisas deste mundo, ele não se prepara para a eternidade, não se prepara para aquilo que virá depois desta vida, além desta vida terrenal e humana. É assim que nós temos todos os dias homens e mulheres das mais diferentes classes sociais, dos mais diferentes lugares, que estão partindo para a eternidade todos os dias, sem estarem preparados, conforme nós lemos nas Escrituras. O conselho que o grande Salomão nos deixou foi: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Todos os que estamos aqui, alguns estão chegando nessa fase, outros estão vivendo essa fase da vida, outros, como eu, passou dessa fase há alguns dias e outros já há mais tempo. Mas é exatamente neste momento, quando
a vida começa a se tornar mais intensa. Quando nós temos